Olá pessoal, leitura da palavra, Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tomar a terra dos seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai ele fez toda esta glória. E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: toma-te a terra dos teus pais e da tua parentela, que eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo, como anteriormente, porém Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que ele fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó? E eu disse: eis-me aqui. E disse-me: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, aonde tem ungido uma coluna, aonde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te dessa terra, e toma-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e disseram-lhes: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vende-nos e comeu de todo o vosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazem tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo-se os filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou-se a Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou-se o rio, e dirigiu-se às montanhas de Gileade. Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por 7 dias. Alcançou na montanha de Gibeá. E veio, porém, Deus a Labão e arameu em sonho de noite, disse: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó,
E armará Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cântico e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os teus filhos e suas filhas loucamente. Agiste agora fazendo assim? Poder havia em minha mão para vos fazer o mal. Mas Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. E agora, se querias ir embora, portanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó a Labão, porventura temia, pois, que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esses não viva. Reconhece diante de nosso irmão o que é teu e do que está comigo, e toma-te para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentará-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ele disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costumes das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achasse de todos os móveis de tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que me julguem entre nós ambos. Esteve 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o salário que tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não foram comigo, por certo me despediria agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho da minha mão.
e repreendeu-te ontem à noite. Aliança entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou os meus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó aos seus irmãos: ajuntai pedras e tomarás pedras. E fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saduta. Porém Jacó chamou de Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Vispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está convosco. Atende que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. E este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão da coluna a mim para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram o pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, e de madrugada beijou seus filhos e suas filhas, o abençoou, e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32.